Olá, quero convidar todos vocês para a 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Nova Friburgo. São mais de 50 palestrantes, 7 mesas redondas esperando por vocês. Vamos falar sobre inteligência artificial. Entre no site, faça suas inscrições e garanta a sua certificação. Espero vocês e até lá! Ao vivo. Gente, senhoras e senhores, um pouquinho de atraso, nem Pedro vai olhar para mim e vai rir, ó, sabia. Gente, como sempre, eventos ao vivo, mas está indo tudo muito bem. Apresento vocês, Pedro, não vou fazer nenhuma introdução. Muito obrigado, Pedro, pela participação. Passo a palavra para ele, gente, professor doutor Pedro. Vai lá. Bem, gente, primeiro, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar falando daquilo que eu amo, né, que são jogos, e mais especificamente, eu brinco, né, que é a parte chata, né, se eu vou trabalhar com alguma coisa, eu vou trabalhar com a indústria de games e não desenvolvendo ou jogando, mas é um prazer estar aqui para falar sobre essa questão, que tem muita gente que, todo evento que eu vou, né, esse evento que tem muito público diverso e tal, imagino que vários de vocês que estão aí assistindo conhecem pelo menos uma pessoa que sonha em trabalhar com games, né? Então, aquele garoto lá de 12 anos, aquela garota lá de 13 anos que pensam em trabalhar, né, com aquilo que amam, é a mídia do século XXI, né? Então, se você perguntar hoje para a nova geração qual que é o consumo cultural que ela mais faz, vão ser os games. E tem muita gente sonhando aí, né, com essa carreira. Eu, particularmente, sou jornalista de formação, mas eu fui para esse mundo dos games como pesquisador, né? Eu sempre quis relatar a indústria, né? E entender esse setor, e acabei indo para esse lado, e hoje eu já estou aí há uma trajetória de 10 anos estudando a indústria de games no Brasil e entendendo o desenvolvimento da indústria no mundo. Já trabalhei como consultor aí para formulador de políticas públicas, para a Abra Games, que é a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos. Tenho desenvolvido alguns projetos aí de pesquisa e desenvolvimento para pensar como apoiar o setor. E hoje a gente vai falar rapidinho sobre essa ideia, né? Como trabalhar na indústria de games, se isso é possível, se dá para viver de games, no Brasil, inclusive. Então, sem mais delongas, uma das primeiras coisas que eu queria falar em relação a isso é sobre os jogos digitais, né, que são os games. Muita gente pensa que games são um produto da tecnologia, mas a tecnologia é só 1/3 do que é um game. Os outros 2/3 do que é um game, além da programação, além da parte tecnológica, então muita gente confunde que que a empresa de game é uma startup e tudo mais. A empresa de game não é uma startup, a empresa de games é uma produtora de jogos que tem as suas especificidades, porque além da parte tecnológica, a gente também tem a parte cultural. Então, além do programador, a gente tem o artista, a gente tem o game designer, a gente tem o designer de narrativa, a gente tem a pessoa que faz a produção, a gente tem a pessoa que faz a modelagem 3D, a gente tem a pessoa que faz a música, o efeito sonoro. Então, tem vários elementos que são elementos artísticos, culturais e simbólicos dentro dos jogos, que vão além de todas as carreiras tecnológicas que estão nos games. Mas tem uma outra parte que é mais esquecida ainda quando a gente fala de jogos, que é isso aqui. Game é um produto de mercado. E como produto de mercado, existe toda uma área profissional que envolve a parte de negócios, a parte de administração, a parte de gestão, a parte de toda a relação comercial com o próprio público, comunicação, marketing, a parte de direito. Então, precisam-se de advogados, sejam tributaristas ou de direitos autorais, etc., para a área dos jogos, contadores. Então, existem muitos profissionais que passam da tecnologia para a cultura e para o mercado, trabalhando na indústria de jogos. E alguma dessas áreas pode ser a área que você está se envolvendo aí dentro desse setor. E outra coisa que eu queria falar também aí para quem sonha em trabalhar com jogos é que muitas vezes a gente só entende os jogos nessa parte aqui, ó,
quando a gente está falando do desenvolvedor, é quem faz os jogos. Mas se você pensa na indústria de jogos como um todo, é uma indústria que passa desde o fabricante de hardware. Quem que é fabricante de hardware? É a Sony, é a Microsoft, é a Nintendo, é quem faz os dispositivos, né, para você jogar, mas também envolve quem fabrica placa de vídeo. Então existe toda uma gama de profissionais que trabalham voltados aí para quem está desenvolvendo hardware, né, ou, por exemplo, equipamentos de VR, né, então existem startups que desenvolvem esses equipamentos de realidade virtual e tudo mais. Então você pode trabalhar aqui. Existe essa área dos middlewares. O que são os middlewares? São os programas que são usados para fazerem jogos. Então, acho que tem muita gente que talvez aí, na infância, imagino que até o Igor conheça bem, o RPG Maker. O RPG Maker é um software para você criar jogos de RPG. Você pode também ter vários desses programas que são feitos para fazer jogos. Os mais populares hoje no Brasil e no mundo a Unity e a Unreal, né? Que são os dois principais softwares, e você pode trabalhar muito bem criando programas para fazer jogos, desenvolvendo softwares para desenvolver jogos. Aí temos o desenvolvedor, que é o estúdio de desenvolvimento, que faz a produção do jogo em si, etc. A gente também tem a publisher. O que é a publisher? A publisher é a editora. Então, a Ubisoft, a Electronic Arts, a EA, essas empresas, a Blizzard, elas são publishers, né? Então, o que elas fazem? Elas olham para vários jogos que os desenvolvedores estão fazendo, algumas delas têm os seus próprios estúdios de desenvolvimento, mas muitas delas, o que elas fazem? Elas negociam com desenvolvedores para licenciar para que elas sejam as distribuidoras. Então, o que a publisher faz? A publisher faz o marketing, ela faz o investimento, ela faz a distribuição, a relação com o cliente, com o público, com a comunidade. Então, a publisher ela é a responsável comercial pela distribuição do jogo e pelo sucesso comercial. E tem muitas carreiras dentro da publisher. Pessoas que eu conheço trabalham dentro de publishers fazendo esse processo de negociação, ou trabalhando com marketing, ou trabalhando com teste de jogo. Você acredita que tem gente que trabalha o dia inteiro jogando jogos para descobrir se tem algum problema nesse jogo? Essa é a carreira de QA, né? Que é Quality Analysis. Então, existe essas carreiras também. E aí, por fim, tem a distribuição, que são as lojas, né? Que são desde as lojas físicas até as lojas online, né? Então você tem o Steam, você tem a Google Play, você tem a Nuvem aqui no Brasil, né? Que é uma distribuidora. Então você tem aí essas empresas e por fim a gente tem aí os consumidores, que é o público final, que muitas vezes ele mesmo cria conteúdo. Então tem a comunidade de mods, então olha só o tamanho da indústria de games em relação a várias partes diferentes e tipos de empresas diferentes que fazem parte dessa cadeia. E finalmente, gente, falando um pouco do mercado de games, quando a gente fala da indústria de games, na verdade a gente vai falar de indústrias de games, né? Porque a gente tem os jogos para celular, que são os jogos mobile, que hoje representam 46% da indústria, na verdade já passou 50%, segundo o mapeamento de 2020, né? Que ainda não está fechado, mas metade da indústria de games hoje, pelo incrível que pareça, são faturamento de jogos de celular. E aí a gente tem os consoles e o PC dividindo os outros aí 50% do faturamento da indústria, mas é uma indústria que no mundo ela fatura mais do que, segundo os números atuais, né, que cresceram aí de 2020, ela já está chegando aí a 170 bilhões de dólares no mundo, cresce ano a ano 7,2% entre 2018 e 2019, por exemplo, e você tem que entender que são mercados, então fazer jogo para celular e vender jogo para celular é diferente que fazer jogo para PC, fazer jogo para console. Então existem vários ambientes possíveis aí para você trabalhar e é uma indústria que tem crescido muito. Então você vê aí nessa projeção da Newzoo que teve até um reajuste, porque na pandemia as pessoas passaram a jogar mais jogos, né, por causa do isolamento social e tudo mais, então é um mercado que cresceu em virtude até do coronavírus. Você tem aí entre 2018 a 2022 uma média estável anual de 8,1
9% de crescimento, essa é a projeção. Então, pouquíssimos mercados no mundo, pouquíssimos setores econômicos no mundo têm um crescimento desse tamanho, dessa magnitude. Muitos aí crescem 0,5%, 1%, 2%. Quando a gente está falando de games, a gente está falando de 8,1% de crescimento. E se você pega aqui no Brasil, isso é até maior, né? Então, esse é um gráfico aqui da PwC. Se você comparar, ó, aqui é o quanto de crescimento anual até 2022, e game e esportes está aqui em cima, crescendo 15% ao ano até 2022, né? Desde 2017 a 2022, isso é 2019, né? Então, é o setor de mídia e entretenimento que mais cresce no Brasil. Então, você vê aqui cinema, música, podcast, publicidade digital, vídeo na internet. Então, por exemplo, o crescimento do vídeo on demand, da Netflix, Amazon Prime, etc., é de 9% ao ano, né? Games está aí 15% ao ano. E é um setor que tem crescido enormemente. Então, é claro que a gente vê aí um setor com muito potencial. E o último número que eu quero mostrar para vocês é esse número aqui, que o Brasil é hoje o 13º maior mercado consumidor de games no mundo, em relação a faturamento, né? Então, se consome dentro desse levantamento, e outros levantamentos que falam aí até 2 bilhões e tal, mas nesse levantamento fala-se de 1,5 bilhões de dólares de movimentação em games aqui no Brasil. É uma indústria que gasta 1,5 bilhões de dólares. Grande parte desses dólares vão para fora do Brasil, consumindo jogos estrangeiros, né? Mas a gente tem muito para onde crescer. Então, vamos comparar, por exemplo, aqui com a Espanha. A Espanha, ela tem 1/4 da população brasileira e da população usuária de internet do Brasil, né? 1/3 da população usuária de internet do Brasil, mais ou menos. E ela fatura mais do que o dobro, né? Quase o dobro aí no mercado local. Então tem muito para onde essa indústria crescer aqui no Brasil, se a gente olhar a nossa população, se a gente olhar o que dá para fazer na área de jogos. E quando a gente fala de quem faz jogo no Brasil, sim, tem empresas aqui no Brasil que fazem jogos. Segundo o último levantamento de 2018, do mapeamento do segundo censo da indústria, né, que eu tive o prazer de fazer parte da equipe de pesquisadores aí, realizado pela Homoludens, financiada aí pelo Ministério da Cultura. Em 2018, eles fizeram esse mapeamento e chegaram a um número, que é um número ainda subvalorizado, né, de 375 empresas de games desenvolvendo jogos no Brasil. Você tem aí o primeiro polo em São Paulo, o segundo polo no Rio de Janeiro, aí depois a gente tem aí outros polos, mas a estimativa, né, é que a gente já tenha mais de 450 empresas formalizadas de games aqui no Brasil, atuando e desenvolvendo jogos. Então, isso por todo o Brasil. E se você comparar, né, a questão das empresas formalizadas do primeiro mapeamento de 2014 para 2018, que foram os 2 censos da nossa indústria, o nosso setor cresceu 107,51% em número de empreendimentos ano a ano. Que setor da economia que você conhece que mais do que dobrou o número de empresas entre 2014 e 2018, que inclusive no Brasil foi um período de recessão econômica, que a gente ainda passa essa recessão econômica, né? Então, realmente, num cenário do Brasil aí, mantendo o PIB estável até muitas vezes até descendo, né, decrescendo um pouco em nosso produto interno bruto, um setor econômico que mais do que dobra o número de empresas, é um setor aí que mostra muita pujança, muita potência. A gente tem aí, né, esses são os números de exportação do programa de exportação de games da Apex. A Apex Brasil tem um programa de exportação que é gerenciado pela Abra Games, e aí ano a ano o número de valor de exportação fechado de acordo de negócios nos eventos, né, de negócios de games, cresce ano a ano, né? Então, de 2017 para 2018, cresceu 132% o valor de negócios fechados na indústria de games. E a gente também tem vários casos de sucesso aí na nossa indústria. Então, a gente tem, por exemplo, alguns jogos brasileiros que estão virando quadrinhos e estão virando desenho animado. Então, a gente tem, acho que o principal caso aí é o Ninjin, que virou desenho do Cartoon, né? Que passa aí em
vários países, traduzido para acho que 3 idiomas, enfim, espanhol, inglês. E é um desenho que surgiu de um jogo brasileiro, da Pocket Trap de São Paulo, um jogo do mesmo nome, Ninjin, e virou desenho do Cartoon, né? Então o Relic Hunters também, né? Tem várias produção aí de quadrinhos de série animada, Starlet Adventures também, que é o jogo brasileiro. Então são jogos que estão indo para além aí dos jogos, estão se tornando outras coisas. A gente tem jogos brasileiros como Dandara aí, da Long Hat Studios de Minas Gerais, que foi premiado aí na revista Time. Eles fizeram os 10 melhores jogos de videogame de 2018 e estava lá em 9º lugar, Dandara, jogo brasileiro, feito em Minas Gerais. E a gente tem o Celeste, esses 3 aqui, ó, que estão na imagem, esses 3 aqui à esquerda que estão na imagem, são os desenvolvedores do estúdio Mini Boss, que é um estúdio brasileiro, que eles fizeram toda a arte, toda a narrativa do jogo Celeste, que é esse jogo que foi premiado aí em 2018 com o The Game Awards, que é o prêmio de melhores jogos do mundo, é o Oscar aí dos games. E aí o Brasil já esteve lá no palco com desenvolvedores brasileiros como aí os criadores de um dos melhores jogos do mundo já. E, por fim, queria falar da Wildlife, como não falar, que é o nosso primeiro unicórnio da América Latina na indústria de games, e um dos únicos unicórnios do mundo, né? Tem várias empresas bilionárias aí de games, mas uma das startups aí que surgiram tá aqui no Brasil, que é a Wildlife Studios. Ela tinha sido avaliada aí com valuation de mais de $1 bilhão, agora teve uma outra rodada que ela chegou a quase 3 bilhões, e é uma gigante aí da indústria de jogos que está em São Paulo, que existe aqui no Brasil e que emprega aí centenas de pessoas na nossa indústria de jogos. Então, queria concluir, né, para falar, existem carreiras possíveis na indústria de games? Dá para trabalhar com jogos no Brasil e no mundo? Sim, se você sonha em trabalhar com games, dá para trabalhar com jogos, é muito possível. Existem carreiras aí para várias áreas do conhecimento, é uma produção extremamente interdisciplinar. Então você tem aí programadores, artistas. O programador é aquele que faz a parte técnica, né, do desenvolvimento do jogo, aquele que vai desenvolver tudo que está por trás, né, dos códigos e tudo mais do jogo. Artistas que vão desde da concept art, modelagem 3D, pixel art, o desenvolvimento estético, a parte de som, a parte sonora do jogo, de música, etc. Então tem os músicos que trabalham com jogos, né? Então isso também, todas as competências artísticas são necessárias na área dos jogos. O game designer, que é o criador das regras do jogo, né? Então aquele que disse que você pular em cima da cabeça da tartaruga faz a tartaruga perder o casco no Super Mario, é o game designer Shigeru Miyamoto, que criou essa regra. A regra, se você tocar na frente da tartaruga, você morre. Se você cair em cima da tartaruga, ela perde o casco. São as regras do jogo que geram os desafios e que geram a diversão do jogador. Então esse é um profissional, inclusive existe uma carreira que você pode seguir, que é a carreira de jogos digitais. Existem cursos aqui no Brasil que formam para você ser game designer, para você ser programador de jogos, etc, etc, que te ensina justamente a fazer isso. Mas a gente tem também o produtor. O produtor é aquela pessoa chata que vai fazer todo mundo trabalhar dentro do prazo, que vai fazer as pessoas entregarem, que vai fazer o orçamento não estourar, que vai saber o que cada um está fazendo, quais são as dificuldades. Então, se você é bom de gerir equipe, de preencher planilha, de pensar estrategicamente, existe muita demanda de produtor na indústria de jogos. E sabe uma coisa que existe muita demanda também na indústria de jogos? Business developer. Pessoas que sabem de negócios e que vão ser a cara de negócios de jogos. Porque fazer jogo é só metade do caminho. A outra metade é você conseguir fazer as pessoas jogarem o seu jogo. E o business developer é justamente essa pessoa. É a pessoa que vai trabalhar para conseguir viabilizar financeiramente o desenvolvimento do jogo e também que vai gerenciar para que esse seja um negócio bem sucedido. E precisa muita gente. Então a gente tem muito artista, muito programador e faltam aí business developers. E isso eu estou falando se você quiser trabalhar na empresa de outra pessoa, numa outra empresa. Mas é lógico que existe também
a possibilidade de você empreender na indústria de jogos, né? Então, você criar seu próprio estúdio, criar seu próprio jogo, tem, obviamente, grandes dificuldades que envolvem isso, mas existem aí várias dessas empresas. A Wildlife, um dia, foi um pequeno estúdio aí com 2, 3 pessoas que se tornou essa gigante que a gente vê hoje. Existe também a carreira de marketing, então, você saber, por exemplo, definir preço, fazer chegar no público, fazer ações estratégicas para as pessoas comprarem o jogo, aquisição de usuários, aquisição de jogadores, tudo isso são as carreiras de marketing. Então, quanta gente aí você não conhece que trabalha com marketing, nunca pensou que dá para trabalhar com marketing de jogos, então é uma carreira possível. A área de comunicação também, a produção de conteúdo, conheço muitos colegas meus, né, porque eu sou jornalista de formação, apesar de não atuar aí há muito tempo, mas jornalistas que foram para a área de jogos trabalhar com essa parte de comunicação com o público, gerenciamento de comunidades, né, que a gente chama de community management, que é você gerenciar as comunidades aí de jogadores. Pesquisadores, por que não? Eu sou um pesquisador, eu vivo de pesquisar e de fazer consultoria, de fazer produção de conhecimento na área de jogos, né? Então, a gente tem aí várias pessoas que vivem a vida estudando jogos. Então, é uma carreira possível, é um caminho possível. No caso, eu até sou um pouco patinho feio dentro dessa área dos pesquisadores de jogos, né? Porque ao invés de pesquisar o jogo em si, eu estou pesquisando a indústria de games, mas existe muita demanda de pessoas que estão estudando os jogos, em comparação, por exemplo, com muitas pessoas que já estudam cinema, que já estudam artes, já estudam literatura. Não existem tantas pessoas assim que estão estudando os games, né? E a gente também precisa de advogados, de contadores e de várias carreiras de suporte. Então, por exemplo, você pode trabalhar como um advogado tributarista especialista, e eu conheço pessoas que são assim, especialista na questão de games, na questão de propriedade intelectual, na questão de como você vai fazer a venda internacional, trazer o dinheiro para o Brasil e todas essas coisas. Então, é um ambiente, uma indústria muito mais ampla do que se acredita, né? Então, vou até encerrar aqui o compartilhamento, para devolver a bola para vocês que estão aí, né? Não sei se tem alguém aí, porque a gente fica aqui nesse mundo online, né? Olhando para a tela, olhando para sua própria cara, e você não vê as outras pessoas que estão assistindo. É uma pena que isso aconteça, mas coisas aí do isolamento social, né? Que a gente tem que fazer aí pela nossa segurança. Mas espero aí que tenha alguma dúvida. Quem queira saber sobre essa questão aí das carreiras, às vezes o próprio Igor tem alguma questão aí para falar. Sobre essa questão das carreiras na área de jogos e o que é possível aí em relação a esse sonho, trabalhando aqui no Brasil, fora do Brasil e etc. Perfeito, Pedro. Primeiramente, o pessoal comentou sobre Celeste, né? Eles estão aqui dizendo que Celeste é um jogo maravilhoso, Celeste é um jogo perfeito, mecânica incrível, mensagem perfeita, ou seja, Celeste realmente é conhecida, né? A gente vê a moral do Celeste. E Mirai Granblue, ó que nome chique, fez a seguinte pergunta: roteirista, ou qual nome recebe para aqueles responsáveis por toda a história em jogo? Isso. Na indústria de games, a gente normalmente chama de narrative designer, né? Que é o designer de narrativa. E o designer de narrativa na indústria de games, ele tem que ter uma competência lógico, a competência de escrever histórias, claro, isso, de saber fazer uma boa história, mas é interessante que a história nos games é uma história interativa. Então, você tem que entender como fazer uma história com as suas multi-ramificações, né? Então, você não tem uma história linear como você tem aí no cinema ou na literatura, que é um texto com começo, meio e fim, né? Você tem que entender a história como um universo vivo que vai se multiplicar em várias ramificações, em várias possibilidades. E mais do que isso, o designer de narrativas, a depender de para que empresa você está trabalhando e para que tamanho de jogo você está trabalhando, tem que saber fazer uma história de forma coletiva, né? Isso é uma competência que muita gente no cinema também tem, então existem as salas de roteirista e etc., que numa série, né, não é um roteirista que faz aquele roteiro, mas que são várias aí, né?
que fazem o roteiro de uma série, e na indústria de jogos também. Então, na verdade, você é uma das pessoas que cria a história daquele mundo extremamente complexo. Então, Skyrim, por exemplo, que é um jogo aí que tem várias horas de jogabilidade, o The Witcher, ou o Cyberpunk, que está lançando agora, tem vários narrative designers que estão lá escrevendo as histórias, as side quests, os textos de missão, as falas dos personagens, etc, etc. Então é muito legal, é uma carreira bem interessante de se seguir. Mais alguém? Não. Imagina. Pedro, muito bom mesmo. Olha, muito bom. Valeu. Bem, é isso. Vocês têm, o Igor falou que passou o contato, né? Vocês já tem lá no site o meu contato, então quem quiser saber um pouco mais, né? Quem é aí do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro, existe o Ring, que é o coletivo regional aí de desenvolvedores de jogos. Eles sempre estão fazendo eventos, ações para a área de jogos. Tem a Abra Games também, que é a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos, que também... e assim, quem quer trabalhar com games, tem um evento que vocês têm que comparecer, que é o Big Festival, que acontece em São Paulo, que é o Brasil Independent Games Festival, que é o encontro da nossa indústria. Então, você quer conhecer quem desenvolve jogo no Brasil, os jogos feitos no Brasil, é lá que você tem que ir. E é claro que tem várias aí empresas e tudo mais, e o pessoal da indústria de games em geral, é muito aberto a trocar ideia com pessoas que sonham aí em trabalhar com jogos e tudo mais. Sim. Muito. Parece que eu acho que tem mais uma pergunta aqui. Opa! Isso, ó. Alguém que... Por sinal, adicionando mais uma. Alguém que cria mecânicas, pelo menos as ideias, é uma função específica sem ser de programadores? Sim, o game designer ele não precisa ser programador, né? Então, tem gente que cria só a parte... por exemplo, existe uma parte de profissão que o level designer. É a pessoa que desenha o mapa da fase do jogo. Isso é uma função específica dentro da indústria de jogos, né? Você também tem aí um game designer, que é quem cria as regras do jogo, por exemplo, quem faz o balanceamento, né, da dificuldade do jogo, fala quais são os desafios, dá ideia de qual que é o desenvolvimento. Mas é claro que aqui no Brasil, nas empresas menores, normalmente você acaba acumulando uma função. Então, às vezes, você é game designer e programador ao mesmo tempo, ou você é game designer e artista ao mesmo tempo, mas não necessariamente você precisa saber programar para você ser game designer, né? Existem aí os desenvolvedores de mecânicas de jogo, etc., que não programam o jogo. É perfeitamente possível, né? E a Cláudia, né, eu vi aqui, tem sim curso de graduação nesse segmento, né? Tem vários cursos chamados Jogos Digitais, aí tem cursos tecnológicos, tem cursos livres, etc. Só digo uma coisa, cuidado com os cursos de jogos. Tem muitos cursos caça-níqueis, curso que promete que você vai se formar e ganhar 8 mil reais por mês e blá, 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 blá. Não, gente, calma, acontece, tem gente que vai aí, sai formado e entra numa carreira e tá ganhando um super salário, beleza, mas não é porque é uma indústria bilionária que é emprego garantido e coisas do tipo. É uma carreira aí que tem as suas dificuldades também, mas tem muitos cursos bons. Então, por exemplo, no próprio Rio de Janeiro tem um curso público, né, que é do Instituto Federal, da IFRJ, né, em Paulo de Fontaine, acho que é onde fica o campus. Tem cursos da FATEC em São Paulo também, estou falando das públicas, né, que você passa por processo seletivo, você pode fazer gratuitamente, e aí eles têm carga de arte, de programação, de game design, etc. E também existem várias faculdades privadas aí que oferecem cursos de jogos digitais. Mas você também pode trabalhar com jogos digitais se formando em áreas específicas. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, empresários, né, que eu conheço, que falam, não, às vezes eu prefiro contratar um artista formado em arte ou em design do que alguém formado em jogos digitais, porque eu quero o artista, não preciso de alguém que faça todas as funções. Então, existem aí, você pode fazer cursos específicos. Então, por exemplo, você faz um curso de administração e vai trabalhar na parte de negócios na indústria de games, faz
faz um curso de marketing, vai trabalhar na parte de marketing. Então, você também pode ir um pouco por isso, né? Você não necessariamente fazer um curso de jogos digitais para trabalhar com games especificamente. Perfeito, Pedro. É isso. Muito bom mesmo, Pedro. Parabéns pela apresentação, pelo entrosamento aqui com o pessoal. Muito bom mesmo, Pedro. Marcar uma segunda etapa aí, olha, muito bacana. Obrigado mesmo. Se precisar, é só chamar, gente. Bom domingo para vocês, tudo de bom. Aquele abraço. Valeu, muito obrigado.